Irmã e irmão de luz, que o consolo do Cristo toque agora seu íntimo, como brisa suave em noite de oração. Você que chegou até aqui, respire fundo. Este é um espaço de acolhimento, um refúgio espiritual onde suas perguntas mais íntimas podem ser recebidas sem julgamento. Sei que talvez você traga no coração lembranças dolorosas, dúvidas persistentes ou até um silêncio cheio de saudade. Por isso, hoje caminharemos juntos em uma travessia que toca a todos nós. O mistério do que acontece com a alma no instante em que o corpo se cala para sempre. Desde o início, quero lhe oferecer uma promessa clara. Ao final desta reflexão, você terá em suas mãos revelações espirituais pouco conhecidas, capazes de lançar luz sobre a desencarnação súbita e, especialmente, sobre situações delicadas como o suicídio e as mortes traumáticas. Palavras que não nascem para assustar, mas para consolar, orientar e abrir horizontes de esperança. O Hulk desta jornada está diante de você. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa é a pergunta que arde em tantos corações e é também a chave que nos guiará pelos próximos minutos. Antes de avançar, deixe que eu plante em sua mente uma semente de expectativa. Nos instantes finais deste roteiro, revelaremos um conjunto de verdades espirituais que raramente são ditas de forma tão clara. Serão como faróis para aqueles que já perderam alguém de forma inesperada ou que carregam no coração marcas de despedidas abruptas. Essa é a revelação concreta que o espera e que você só compreenderá plenamente quando chegarmos juntos ao fim desta travessia. Agora permita-me falar diretamente com você. Quando pensamos em morte, muitas vezes sentimos um aperto. Alguns se assustam, outros negam, outros ainda procuram respostas em silêncio. Mas dentro de cada ser humano existe uma certeza sutil. A vida não termina com o sopro derradeiro. A alma prossegue, atravessa o véu e encontra novos caminhos. O que nos cabe é entender, ainda que em lampejos, como se dá esse instante sagrado. Imagine uma chama que se apaga suavemente em uma vela. O corpo é a cera, que cumpre sua função de sustentar a luz. Mas a chama, essa centelha que pulsa, não se extingue com o fim da vela. Ela é recolhida, guardada, levada a um espaço onde novas velas podem ser acesas. Essa metáfora simples já nos aproxima do que se passa na desencarnação. A passagem não é aniquilação, mas transição. No entanto, quando a morte chega de forma súbita, seja por acidente, violência ou mesmo pela decisão dolorosa do suicídio, a experiência da alma ganha contornos muito diferentes. Há espanto, há confusão, há necessidade urgente de amparo. E é sobre isso que mergulharemos passo a passo, com calma, respeito e profundidade. Não espere aqui descrições sensacionalistas ou imagens de dor. Nosso compromisso é outro: iluminar a travessia com serenidade, com base nas vozes de Kardec, Chico Xavier, Emmanuel e tantos mensageiros que já nos ofereceram pistas. Cada palavra aqui é escolhida para ser bálsamo, não ferida. Se você já perdeu alguém de forma inesperada, talvez sinta o coração latejar neste instante. Talvez recorde um olhar, um abraço que se foi cedo demais. Permita-se, então, estar presente neste momento. O que vamos compartilhar não apenas explicará, mas também acolherá essa dor silenciosa. E se em algum momento você mesmo já enfrentou pensamentos sombrios, saiba que esta jornada também é para você. Não para condenar, mas para lembrar que a vida é sempre mais forte, que a alma é eterna e que nunca estamos sós. Cada passo desta reflexão é construído para fortalecer sua esperança e sua fé. Hoje, caminharemos por imagens espirituais que falam à alma. Pense em uma escada iluminada que surge no meio da escuridão. No primeiro degrau, ainda sentimos o peso da noite, mas à medida que subimos, a claridade aumenta e o coração começa a descansar. Assim, é o processo do desencarne súbito. De início, espanto e sombra. Depois, pouco a pouco, luz e acolhimento. E você está pronto para avançar comigo? Nos próximos minutos, vamos formular juntos a pergunta central que abre todas as portas. O que acontece com a alma após a morte repentina?
Essa questão nos acompanhará até que possamos encontrar respostas que toquem não só a mente, mas também o coração. No final deste primeiro passo, quero lhe deixar um convite. Permaneça comigo até o fim. Cada bloco desta travessia foi desenhado como degraus de uma escada espiritual. O que você receberá lá na frente só terá sentido pleno se atravessarmos juntos o caminho. A revelação concreta dos minutos finais não é apenas informação, é consolo, é luz, é esperança. Então, respire fundo mais uma vez. A jornada acaba de começar. Você já percebeu como a dor do inesperado marca o coração de um modo quase indizível? Quando alguém parte de repente, seja por um acidente, um colapso físico ou até mesmo por uma escolha desesperada, o coração dos que ficam parece cair em um abismo sem fundo. Não há tempo de despedida, não há últimas palavras. Fica apenas o silêncio abrupto, pesado, que ecoa nos corredores da alma. É nesse espaço de ausência que nasce a pergunta que tantos escondem, mas que não se cala. O que acontece com a alma após a morte súbita? Será que há consciência imediata? Será que há tormento? Ou será que existe um amparo invisível, pronto para recolher aquele espírito ainda atordoado pelo choque da separação? A dor do suicídio, em especial, traz camadas ainda mais delicadas. Muitas famílias vivem esse luto em silêncio, com medo do julgamento, carregando culpas e perguntas sem resposta. Mas a espiritualidade, com sua ternura e sabedoria, nos oferece caminhos de entendimento que não condenam, mas esclarecem e consolam. É isso que guia o nosso encontro de hoje. Quero que você imagine por um instante o coração de uma mãe que perde um filho de forma repentina. As perguntas que se erguem não são apenas filosóficas, são perguntas de carne e alma. Ele sofreu? Ele está bem? Ele foi acolhido? Eu ainda posso ajudá-lo de alguma forma? Essas interrogações são como feridas abertas que clamam por um bálsamo de compreensão. É aqui que a doutrina espírita se apresenta não como uma teoria distante, mas como um abraço fraterno. Allan Kardec nos ensinou que a morte não é um fim, mas uma passagem. Emmanuel e Chico Xavier nos mostraram em páginas comoventes que mesmo os espíritos mais abatidos encontram amparo, ainda que passem por fases de confusão. Isso significa que ninguém está condenado ao vazio eterno. Há sempre acolhimento, há sempre a possibilidade de aprendizado e de reconstrução. No entanto, para que possamos entender melhor, precisamos reconhecer uma verdade essencial. A forma como a morte acontece influencia, mas não determina o destino eterno da alma. Essa é a primeira chave, o nosso mini critério 1. O desencarne súbito pode gerar espanto e desorientação, mas não define por si só o estado final do espírito. O que pesa mais profundamente é a vida vivida, as intenções cultivadas e os sentimentos nutridos ao longo da jornada. Esse critério inicial abre espaço para um consolo poderoso. Uma alma que partiu em sofrimento, mesmo num ato desesperado, não está perdida para sempre. Ela será envolvida por forças maiores de amor, ainda que seu despertar seja mais lento e confuso. Esse é o fio de esperança que precisamos segurar com firmeza antes de avançarmos. Você já percebe como isso muda a forma de olhar a dor? Em vez de imaginar castigos eternos ou condenações sem fim, passamos a enxergar a continuidade da vida como um caminho de etapas, onde até mesmo os erros mais profundos são transformados em aprendizado. O amor divino não abandona. Ele acolhe, educa, orienta. A partir daqui, começamos a vislumbrar uma nova pergunta. Como a alma atravessa esse instante? O que ela sente no momento em que se vê desligada do corpo? Essas questões são tão humanas que atravessam todas as culturas e épocas. Não há quem, diante de um velório, não tenha se perguntado: e agora? Para onde foi? Nos próximos minutos, mergulharemos nas primeiras respostas espirituais a essas perguntas. Vamos falar de metáforas de luz, de sinais sutis, de revelações que unem razão e emoção. E, para preparar esse caminho, quero deixar-lhe um convite. Ao longo desta reflexão, permita-se ouvir não apenas com a mente, mas também com o coração. Muitas vezes, é na sensibilidade que a verdade mais profunda se revela.
Respire fundo mais uma vez. Estamos prestes a abrir uma porta luminosa que nos permitirá enxergar, ainda que em reflexos, o que se passa além do último suspiro. Feche os olhos por um instante e imagine uma pluma caindo suavemente do céu. Ela não luta contra o ar, apenas se deixa conduzir pela brisa, encontrando um lugar de repouso tranquilo. Assim, é o primeiro movimento da alma ao desprender-se do corpo. Um desprendimento delicado, silencioso, que nos recorda que a vida é maior que a matéria. Mas quando o desencarne é súbito, a experiência pode se assemelhar a uma borboleta que, inesperadamente, é libertada de seu casulo antes do tempo. Ela abre as asas sem saber ainda para onde voar. Há surpresa, há espanto, mas também há a mão invisível da vida guiando seus primeiros movimentos no espaço novo que se abre diante dela. A doutrina espírita nos ensina que o momento imediato após a morte não é igual para todos. Tudo depende do grau de consciência, da serenidade adquirida e da maneira como o espírito se preparou ao longo da existência. Para alguns, o despertar é doce, como quem acorda de um sonho reparador. Para outros é confuso, como quando despertamos em um lugar desconhecido, sem saber como chegamos até lá. Mas em todos os casos, há uma certeza: nenhuma alma está sozinha nesse instante. Há sempre presenças invisíveis, amigos espirituais, protetores que se aproximam para oferecer auxílio. Mesmo que o espírito não os perceba imediatamente, eles estão ali, sustentando com vibrações de ternura e paciência. Pense em um viajante que adormece em um trem e, de repente, acorda em uma estação desconhecida. Ele olha ao redor confuso, sem saber para onde ir, mas logo percebe que há alguém ao seu lado, um guia que segura sua mão e o conduz com calma até a saída. Assim também acontece com a alma que desperta após a desencarnação súbita. Ainda que confusa, ela não é abandonada ao acaso. E aqui é importante trazer uma chave de consolo. A misericórdia divina age mesmo quando o espírito não compreende. O amor não espera condições perfeitas para amparar. Ele se adianta, sustenta, ilumina. Não há abandono, há processo. Não há condenação eterna, há aprendizado paciente. Um exemplo simbólico pode ajudar. Imagine uma criança pequena que, assustada, se perde em meio a uma multidão. Ela chora, sente-se sozinha, mas em breve, alguém a encontra, oferece colo, conduz até seus familiares. A confusão existiu, mas não foi definitiva. O reencontro trouxe paz. Assim também ocorre com os espíritos que deixam o corpo de modo inesperado. Ainda que experimentem medo ou estranheza, logo são recolhidos e recebem auxílio. É natural que você se pergunte: e aqueles que partiram em circunstâncias de dor profunda, como no suicídio, não estarão em trevas eternas? A resposta é clara e consoladora: não. Há sofrimento, sim, pelo impacto da decisão, mas não há castigo eterno. Há tratamento, acolhimento, um processo pedagógico de reconstrução espiritual. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Daqui a pouco, você conhecerá 5 revelações espirituais pouco conhecidas sobre esse instante da desencarnação. São critérios que ajudarão a discernir os sinais, compreender as etapas e encontrar serenidade diante da perda. Cada uma dessas revelações será como uma lanterna acesa no caminho, mostrando que há sentido mesmo no que parece caos. Por ora, basta que você guarde esta primeira resposta espiritual: a alma nunca está só. Mesmo quando o corpo cai de repente, mesmo quando a despedida é abrupta, existe amparo invisível sustentando o processo. O véu pode parecer escuro, mas há mãos estendidas no outro lado, prontas para segurar a nossa. Que essa imagem de acolhimento possa repousar em seu coração como um bálsamo. Allan Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos: a alma, no instante da morte, retorna ao mundo dos espíritos de onde veio. Essa frase simples contém uma chave imensa. A morte não é um término absoluto, mas um retorno. Não caminhamos para o vazio, mas para um lar espiritual que nos recebe de acordo com as sementes que cultivamos em vida. Quando a desencarnação acontece de forma súbita, é como ser chamado de volta, antes que o coração estivesse preparado. É natural que o espírito sinta estranheza, que se veja preso a lembranças da vida terrena,
ou até confuso diante da nova realidade. Mas o amparo existe. Emmanuel nos recorda que a misericórdia divina é a presença invisível que sustenta todos os que sofrem, mesmo os que não a percebem. A explicação doutrinária nos ajuda a compreender que não há dois destinos definitivos, céu ou inferno, como imaginava o pensamento antigo. O que existe é continuidade, processo, aprendizado. A alma que desencarna de repente pode permanecer algum tempo em estado de perturbação, mas logo será amparada. É como acordar de um sonho confuso. No início não entendemos onde estamos, mas aos poucos reconhecemos rostos, sentimos presenças, ouvimos palavras de consolo. Não há punição mecânica, mas há consequências naturais. Assim como quem acorda após uma cirurgia precisa de repouso e cuidados. O espírito que atravessa uma morte traumática também precisa de tratamento espiritual. Os lares de amor que conhecemos como hospitais espirituais são destinados justamente a esses casos. Neles, almas fragilizadas são amparadas com paciência e compaixão. E aqui quero propor algo a você, não apenas para que compreenda com a mente, mas para que experimente com o coração. Feche os olhos se puder. Respire profundamente 3 vezes, inspirando lentamente e soltando o ar com calma. Ao inspirar, imagine que uma luz suave, dourada, entra em seu peito e se expande. Ao expirar, sinta que toda angústia e peso vão se desfazendo, como névoa ao sol. Agora visualize alguém que você ama, presente ou ausente, envolvido nessa mesma luz. Veja-o sereno, protegido, amparado por mãos invisíveis. Permita-se sentir que essa luz é real, que o amor divino sustenta a todos, inclusive você. Abra os olhos devagar e perceba como o coração repousa em uma confiança diferente. Esse pequeno exercício nos mostra na prática o que a doutrina espírita ensina. A sintonia é tudo. A forma como nos conectamos influencia diretamente o que sentimos e o que atraímos. E é isso que ocorre também no mundo espiritual. Quanto mais serenidade e fé, mais clara é a presença dos benfeitores espirituais. Ao pensar na morte súbita, não precisamos imaginar condenações. Precisamos compreender processos. Uma alma em desespero é amparada com paciência. Uma alma em surpresa é envolvida em acolhimento. Uma alma em fé é recebida com júbilo. Em todas as situações, o amor divino está presente como fio invisível que não se rompe. E se você traz no coração a lembrança de alguém que partiu de forma inesperada, guarde esta certeza. Essa pessoa não está perdida. Pode estar em processo, pode ainda estar aprendendo a aceitar sua nova realidade, mas jamais foi abandonada. Sempre existe uma rede de proteção maior do que conseguimos imaginar. Nos próximos instantes, falaremos sobre como a nossa postura prática aqui na Terra pode influenciar essa sintonia espiritual. Você perceberá que gestos simples, como a gratidão, a prece e a paciência, são forças reais que chegam até aqueles que amamos no além. Até aqui, caminhamos pela compreensão espiritual do desencarne súbito. Agora, precisamos descer do entendimento para a vivência. Afinal, o que fazer aqui e agora diante da saudade, da dor ou mesmo da lembrança de alguém que partiu repentinamente? A doutrina espírita nos lembra que os laços de afeto não se rompem com a morte. O amor permanece como ponte viva entre os que ficam e os que partem. Mas essa ponte pode ser luminosa ou pesada, dependendo da postura interior que escolhemos cultivar. A gratidão, por exemplo, é um gesto simples, mas poderoso. Quando lembramos de alguém que partiu e conseguimos agradecer pelos momentos vividos, em vez de apenas lamentar a ausência, enviamos uma vibração que alcança essa alma. É como se uma corrente de luz atravessasse a distância e chegasse até ela, envolvendo-a em serenidade. A humildade também tem seu papel. Reconhecer que não temos todas as respostas, que não controlamos o tempo nem os caminhos, abre espaço para que a espiritualidade nos ensine em silêncio. É a humildade que nos faz aceitar que a vida tem ritmos que a razão humana não compreende totalmente, mas que sempre carregam um sentido maior. E a paciência? Quantas vezes ela se mostra necessária? A alma em desencarne súbito pode levar tempo para se equilibrar, e a nossa ansiedade não acelera esse processo. Ao contrário, o que sustenta é a calma, a prece silenciosa,
A confiança no tempo de Deus. Quero lhe propor agora um passo simples, que pode ser colocado em prática ainda hoje. Reserve alguns minutos para escrever uma carta breve a quem partiu. Nela, coloque palavras de gratidão. Diga o que aquela pessoa representou para você. Evite perguntas de dor. Escreva com serenidade, como quem envia uma mensagem de amor. Depois dobre o papel e guarde em um livro de sua preferência, especialmente um que traga paz à sua alma. Esse gesto simbólico funciona como oração escrita, como um recado que a espiritualidade pode levar adiante. Se preferir, em vez da carta, pode escolher uma prece curta e repeti-la durante 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário. Esse hábito cria uma disciplina luminosa, como um farol que se acende regularmente para iluminar o caminho de quem está do outro lado. Esses passos parecem pequenos, mas são grandes na esfera espiritual, pois, como nos lembra André Luiz, o pensamento é força criadora. Cada lembrança que nutrimos, cada palavra que emitimos, cada sentimento que cultivamos, cria efeitos que não se perdem no vazio. Talvez você se pergunte, mas será que isso realmente chega até eles? A resposta é sim. Não como uma carta de correio que depende de endereço, mas como uma onda de energia que encontra ressonância. Quando vibramos gratidão, amor e serenidade, essa vibração encontra a alma amada onde quer que esteja. E mais, ao fazer isso, não apenas ajudamos quem partiu, mas também transformamos nosso próprio coração. A prática espiritual nos educa, nos fortalece, nos liberta da prisão da dor sem sentido. Assim, pouco a pouco, aprendemos que não se trata apenas de entender a desencarnação, mas de viver de modo que a vida continue em sintonia com a luz. Nos próximos instantes, vamos aprofundar esse tema ao falar dos critérios claros que nos ajudam a identificar sinais espirituais autênticos. Saber reconhecer esses sinais é essencial para não cair em ilusões, mas também para abrir espaço para consolos verdadeiros. Muitos corações, ao perder alguém de forma repentina, perguntam-se em silêncio: será que ele tentou se comunicar comigo? Será que aquele sonho, aquela música no rádio, aquele arrepio inesperado foi um sinal? Essas experiências são comuns, mas nem sempre fáceis de interpretar. É por isso que precisamos de critérios claros, que nos ajudem a diferenciar entre uma emoção natural da saudade e uma verdadeira manifestação espiritual. A doutrina espírita nos oferece chaves de discernimento que iluminam esse tema delicado. Vamos explorar 5 critérios fundamentais. 1. Repetição significativa. Um sinal espiritual raramente acontece uma única vez. Ele costuma se repetir de forma suave e constante, como uma gota que cai no mesmo lugar. Um sonho recorrente, uma lembrança que insiste em voltar, uma mesma música que surge em momentos distintos. Essa repetição é como a assinatura da espiritualidade, mostrando que há ali mais do que coincidência. 2. Contexto de significado. O verdadeiro sinal não surge de forma aleatória. Ele carrega uma ligação íntima com a história vivida. Pode ser um perfume que a pessoa usava, uma frase que costumava repetir, uma canção que marcou um momento especial. O contexto da legitimidade, porque toca em algo que só faz sentido para quem viveu aquela relação. 3. Valor moral. Um sinal espiritual autêntico nunca incita ao medo, à angústia ou a atitudes negativas. Ao contrário, traz serenidade, coragem, esperança. É um chamado à vida, ao bem, ao consolo. Esse critério moral é essencial, porque distingue manifestações elevadas de simples reflexos da imaginação. 4. Serenidade posterior. Depois de um sinal autêntico, a alma não fica perturbada, mas pacificada. Pode haver emoção, lágrimas, mas acompanhadas de uma sensação profunda de paz. É como se no fundo algo dissesse: está tudo bem, você não está só. 5. Confirmação externa. Muitas vezes o sinal é confirmado de modo inesperado por algo externo. Pode ser uma mensagem recebida em um livro, uma frase ouvida por acaso, uma palavra dita por alguém no momento exato. Essa confirmação funciona como um eco espiritual, reforçando a autenticidade da experiência. Para ilustrar, pense no caso simbólico de uma filha que perde a mãe de forma súbita.
Dias depois, sonha com ela sorrindo, dizendo apenas: "Estou em paz." Acorda emocionada, mas ainda em dúvida. No mesmo dia, abre um livro qualquer e a primeira frase que lê é: "A paz da alma não se perde com a morte." Esse encadeamento de sinais, o sonho, a frase, a serenidade posterior, forma um conjunto que dificilmente pode ser atribuído ao acaso. Esses critérios não servem para alimentar fantasias, mas para proteger o coração. Nem todo arrepio é espiritual, nem todo sonho é mensagem. Precisamos de clareza e serenidade para não projetar nossos desejos ou medos. Mas quando os sinais atendem a esses pontos, podemos acolhê-los como bênçãos que atravessam o véu. E há algo ainda mais importante: não precisamos buscar sinais com ansiedade. A espiritualidade sabe quando e como se manifestar. Nossa tarefa é manter o coração aberto, sereno, sem forçar experiências. Como diz Chico Xavier, o telefone toca sempre de lá para cá. O contato acontece quando há permissão divina, não quando nossa vontade insiste. Guarde isso. Se você já viveu um sinal que trouxe paz, esperança e confirmação, acolha-o. Ele foi um presente, um lembrete de que os laços de amor não se rompem. Nos próximos instantes, avançaremos para cumprir a promessa inicial, entregar uma síntese reveladora sobre o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Esse é o momento de reunir todos os fios da nossa caminhada e transformá-los em um tecido de consolo e esperança. Chegamos ao ponto central da nossa travessia. Desde o início, a promessa foi clara: descobrir o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Agora é hora de entregar essa verdade, reunindo tudo o que caminhamos até aqui. O desencarne súbito, seja em um acidente, em uma crise inesperada ou até mesmo em uma decisão extrema de suicídio, não é um abismo sem retorno. Ele é antes uma passagem marcada por surpresa e muitas vezes confusão, mas a alma não se perde nesse instante. O que acontece é um processo em etapas, sustentado por leis espirituais de amor e justiça. A primeira etapa é o despertar. A alma se vê desligada do corpo e experimenta estranheza. Pode sentir-se ainda presa a ambientes e lembranças ou não compreender que já atravessou o limiar da vida física. A segunda etapa é o acolhimento invisível. Espíritos protetores, amigos espirituais e familiares já desencarnados se aproximam, oferecendo amparo. Ainda que o espírito não os perceba de imediato, eles estão ali, sustentando com vibrações de ternura. A terceira etapa é a adaptação. Pouco a pouco, a consciência espiritual se expande. A alma percebe que não está mais vinculada ao corpo físico, mas continua existindo, sentindo, pensando. Esse reconhecimento pode ser lento ou rápido, dependendo da preparação anterior e do estado emocional. A quarta etapa é a orientação. Espíritos benfeitores conduzem a alma a locais de aprendizado e cura, muitas vezes descritos como hospitais espirituais. Ali, o espírito recebe auxílio para reorganizar-se, compreender sua nova realidade e encontrar forças para seguir. A quinta etapa é a continuidade. A vida não cessa, ela prossegue em novos planos, com novas tarefas, reencontros e oportunidades. A desencarnação súbita não é um castigo, mas uma forma de retorno que exige atenção especial, sempre amparada pelo amor divino. Essa é a síntese que tantas vezes foi revelada por médiuns e confirmada pela experiência espiritual. A alma não se perde. Ela desperta, é amparada, aprende e continua. Se você traz no coração a lembrança de alguém que partiu repentinamente, guarde esta verdade. Essa pessoa está em processo, recebendo auxílio, cercada por forças de amor maiores do que a dor humana pode enxergar. E se você mesmo já enfrentou momentos de desespero, lembre-se, não existe noite que não termine, nem dor que não encontre consolo na eternidade da vida. A grande revelação é que a morte súbita não é uma punição, mas um caminho de transição. O que mais pesa não é a forma da morte, mas a qualidade do amor e da intenção cultivados em vida. Isso significa que cada gesto de bondade, cada pensamento de compaixão, cada atitude de fé prepara a alma para atravessar o véu com mais serenidade. E se você, enquanto ouvia estas palavras,
sentiu sinais sutis em sua memória ou em seu coração, não ignore. Talvez tenha recordado um sonho, uma sensação, um encontro interior. Se isso já aconteceu com você, compartilhe com coragem. Escreva: escutei se já sentiu algo semelhante. Sua experiência pode consolar outros corações que também buscam respostas. Este é o momento de transformar o aprendizado em corrente de esperança, que possamos juntos manter viva a certeza de que a vida prossegue, de que os reencontros são reais e de que a morte, ainda que abrupta, nunca será maior do que o amor que sustenta a existência. Nos próximos instantes, daremos um último passo, o encerramento espiritualizado desta jornada, que trará serenidade, fé e convite à prática reflexiva. É o momento de repousar o coração e seguir em paz. Respire fundo comigo. Chegamos ao final desta travessia espiritual e talvez seu coração esteja mais sereno do que no início. Ao longo desses momentos, abrimos cortinas de dor, tocamos em memórias difíceis, mas também deixamos que a luz da esperança penetrasse em cada palavra. Falar sobre desencarnação súbita nunca é simples. É um tema que mexe com o íntimo, que traz à tona lembranças e medos, mas é justamente aí que a espiritualidade nos convida a olhar para além da dor e perceber que a vida é muito maior do que a morte. A desencarnação é apenas um passo, e mesmo quando acontece de forma inesperada, ela não rompe os laços de amor. Esses laços permanecem, invisíveis, firmes, conectando corações entre os dois mundos. Não existe distância para o afeto. Não há abismo que o amor divino não consiga atravessar. Talvez você tenha lembrado de alguém querido durante esta reflexão. Se isso aconteceu, ofereça agora um pensamento de paz a essa pessoa. Imagine-a envolvida em luz, serena, sendo cuidada por mãos de amor no plano espiritual. Esse simples gesto feito com sinceridade já é uma forma de oração que atravessa fronteiras. É assim que transformamos a dor em aprendizado, lembrando que não estamos sozinhos. Cada alma, mesmo aquela que partiu em circunstâncias difíceis, encontra braços de amparo e caminhos de continuidade. A vida é mais forte que a morte, e a esperança é mais duradoura que a saudade. Deixe que estas palavras ecoem dentro de você como um lembrete. Se há desencarne, há também reencontro. Se há silêncio, há também sinais. Se há dor, há também consolo. A espiritualidade não nos abandona, e Deus jamais nos deixa sem resposta. Agora, o convite que faço é simples. Não guarde esta mensagem apenas para você. Compartilhe com alguém que precise ouvir que a vida continua. Inscreva-se no canal para seguir caminhando conosco em outras reflexões. Cada vídeo aqui é preparado com cuidado para trazer consolo e fé, e sua participação fortalece essa corrente de luz. E mais, cada vez que você compartilha ou deixa um comentário, essa mensagem pode alcançar outro coração em silêncio. Pode ser a diferença entre o desespero e a esperança, entre a solidão e a fé. Fecho esta jornada com uma prece silenciosa. Que todos aqueles que partiram de forma súbita encontrem acolhimento no mundo espiritual. Que cada família em luto encontre paz. Que cada coração em dor seja lembrado de que a vida não termina no túmulo, mas prossegue, luminosa, infinita. Permaneça em paz, mantenha-se na luz e lembre-se sempre, a vida é eterna e o amor é a ponte que nunca se desfaz.